Olá, gente! Estamos de volta com mais uma aula aqui no nosso Exato em Dobro, canal pensado para você, aluno de ensino médio ou você que está se preparando aí para concurso público. Mais conteúdo hoje aqui para você, de física, de matemática. Eu sou o professor Carlos Salles. Estamos desenvolvendo uma série de eletrostática dentro do assunto campo elétrico, pessoal. Ok? E essa é a aula número 10. Vem com a gente. Hoje nós vamos falar de linhas de força. Antes da gente começar o assunto, já deixa o seu like aí para ajudar o canal, ok? Linhas de força de um campo elétrico, né, pessoal? Muito bem, vamos entender o que são essas linhas de força. Eu trouxe aqui um resumo dessa, para que você entenda essa definição, né, de linhas de força. São linhas imaginárias que informam sobre a geometria, a direção, o sentido e a intensidade do campo elétrico E em determinada região do espaço, tá? Então, essa é a definição de linhas de força. Então, eu fiz aqui uma ilustração do que seria uma linha de força. Eu desenhei aqui uma linha de força, tá? Essa linha de força, ela vai nos trazer aí como que o campo elétrico se comporta devido à presença de uma carga, tá? Então, se essa aqui é uma linha de força, o que seria aqui esse ponto? Seria um ponto P, Nesse ponto P, que em cima dessa linha de força, não tem uma linha que é tangente, a gente pode... Essa linha que eu pontilhei aqui é uma linha tangente à linha de força, ou a linha do campo, né? Pode chamar de linha de força ou linha de campo, certo? E nesse ponto P vai ter um vetor campo elétrico. Esse vetor sempre vai estar, pessoal, em cima dessa linha tangente que eu desenhei aqui. Muito bem, se eu escolher outro ponto, por exemplo, se eu escolher aqui um ponto P bem aqui, nesse ponto P, pessoal, você não consegue imaginar uma linha tangente passando aqui bem em cima desse outro ponto, vou chamar de ponto P1 aqui agora, ok? Se você imaginar uma linha tangente aqui passando nesse ponto, em cima desse ponto, em cima dessa linha, haverá um outro campo elétrico, né? Esse campo elétrico pode ser um outro vetor campo elétrico, melhor dizendo, né? E esse vetor campo elétrico, ele pode estar nesse sentido aqui, ok? Ou no sentido oposto, ok? Não vou desenhar aqui no sentido oposto, senão vai ficar sem nexo, considerando que esse aqui já está nesse sentido. Se eu escolher um outro ponto aqui, um ponto P2 aqui, ó, olha só, eu não vou ter outra linha tangente aqui nesse ponto, e aqui nesse ponto eu vou ter então um outro vetor, né? Aqui. Então, esse vetor campo elétrico aqui, que eu vou chamar de E2, ok? Ele parte do ponto P2 e aqui um campo elétrico E1, que ele parte do ponto P1, né? Então, sobre cada ponto dessa linha de força aqui, ou linha de campo, né? Sobre cada ponto você vai ter uma reta tangente. Em cima dessa reta tangente você vai ter um vetor campo elétrico característico daquele ponto lá, né? Então, se é assim, o vetor campo elétrico sempre vai estar sobre essa linha tangente, né? Vamos analisar o comportamento do campo elétrico, então, pessoal, em função das cargas, né? Então, um campo elétrico, um vetor campo elétrico, né, o vetor campo elétrico, ele vai se comportar de acordo com a carga. Se a carga for positiva, ele se comporta de uma forma, se a carga for negativa, ele vai se comportar de outra maneira, né? Então, aqui, olha só, o campo em torno de uma carga pontiforme. Vamos imaginar essa carga separada aqui. Então, nós temos aqui uma carga positiva, né, pessoal? Essa carga positiva aqui, ela vai gerar um campo elétrico como esse que está aqui, ó. Você percebe que essas linhas de forças que estão aqui, essas setas, elas indicam afastamento da carga, né? Então aqui, ó, campos de carga positiva produzem linhas de força de afastamento, né, pessoal? Olha só para você ver aqui, ó, né? O que quer dizer isso, né? Que se a carga for positiva, o campo elétrico se comporta em torno dessa carga
com vetores de afastamento, né? E ao contrário da carga negativa, olha para você ver. Se a carga for negativa, os vetores campo elétrico, por exemplo, vamos considerar um ponto aqui. Partindo desse ponto, você vai ter um vetor. Como que vai ser esse vetor? Vai ser afastando ou aproximando? Vai ser aproximando aqui, ó, né? Vai ser aproximando, porque a carga é negativa. E quando é assim, as linhas de força em torno dessa carga são linhas de aproximação, ok? É assim que se comporta. Mas a gente pode imaginar também uma combinação dessas duas cargas, que aqui eu estou analisando elas separadamente. Vamos analisar as duas juntas, como que seriam, né? Então, olha só. Você já sabe que a carga positiva produz linhas de afastamento e a carga negativa produz linhas de aproximação. Então, não seria difícil a gente imaginar uma linha aqui, ó, pessoal, ó, uma linha ou uma série de vetores, né, que saem daqui e a cada ponto aqui entre essas duas cargas você vai ter um vetor, né? Então, essa série de vetores é possível você imaginar uma linha sendo formada, que seria justamente a linha de campo. E essa linha de campo ou linha de força, ela teria esse sentido, porque ela sairia da carga positiva vindo para a carga negativa. Lembra daquilo que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Que a cada ponto dessa linha você tem um vetor característico. Então aqui você vai ter um vetor tangente, aqui você vai ter outro vetor, aqui nesse ponto aqui em cima dessa linha outro vetor, uma série de vetores aqui. Então em cima de cada um desses pontos você tem um vetor campo elétrico característico. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos imaginar como que seria então o comportamento total, né, assim, de todas as linhas em torno dessa carga, né, seriam linhas que sairiam da carga positiva e viriam para a carga negativa, né? Então seriam linhas assim, ó, olha só, aqui você já tem o início de uma linha, né? Essa linha seria curva nesse sentido, ó, né? Então você pode imaginar várias linhas saindo daqui, ok? Saindo daqui, você tem o sentido dela aqui, e chegando, e essas linhas vão chegar aqui para essa carga, porque elas saem da positiva e chegam na negativa, já que as negativas produzem linhas de aproximação, né, pessoal? Então seria um comportamento assim, ó, de linhas aproximando da carga negativa e afastando da positiva. Esse seria o comportamento. E aqui você consegue imaginar também uma linha, né? Uma linha aqui você consegue imaginar. Então são linhas que estão aproximando da carga negativa e afastando da positiva, né? Esse ponto aqui, ó, o ponto que seria bem o ponto médio das duas cargas, né? Você teria um campo elétrico aqui nesse ponto, que seria o resultado da soma dos campos gerados pelas duas cargas individualmente, né? Então, bem aqui nesse ponto, você teria um campo elétrico, que seria o resultado do campo gerado pela carga 1, né? Com a carga 2. Você teria um campo que seria fruto, um vetor campo elétrico que seria fruto dessa soma aqui, né? E para a gente encerrar essa aula aqui, pessoal, vamos imaginar o seguinte, olha só. O campo em torno de duas cargas de sinais iguais. Como que seria esse campo, né? Seria assim, olha só. Lembra que carga positiva produzem linhas que querem afastar, mas aqui também é positiva. Então você tem que imaginar uma linha que afasta dessa carga, mas afasta dessa ao mesmo tempo. Ou seja, essa linha aqui, ao mesmo tempo que está afastando dessa, está afastando dessa. E aqui a mesma coisa, né? Você está imaginando linhas assim, certo? Então seria um comportamento assim, ó. São linhas que afastam da carga, ok? Afastam da carga. E aqui também linhas que afastam, né? Ou vetores, né? Que se afastam. Eles se comportam assim porque as cargas são o quê? São positivas nesse caso. Então, é possível você imaginar um ponto aqui, ó, bem no meio da posição dessas duas cargas, vou chamar esse ponto de ponto N, onde esse ponto N aqui, o campo elétrico é neutro, porque aqui não vai passar nenhuma linha de força, né? E quanto mais, se você escolher um ponto onde tem várias linhas de força, por exemplo aqui, ó, você tem um ponto aqui,
você está vendo várias linhas de força próximo a esse ponto, né? Então, quer dizer que aqui o campo elétrico é intenso. Se as duas cargas forem negativas, o que vai acontecer, né? Vai acontecer algo semelhante ao que aconteceu aqui, só que com as linhas de força sendo de aproximação, né? Você vai ter esse comportamento aqui, né? Muito bem. Pessoal, a diferença aqui e lá é que essas linhas aqui elas se aproximam das cargas, ok? Elas se aproximam das cargas, enquanto que lá elas se afastam das cargas, ok? E nesse ponto aqui, onde você tem o ponto médio dessa distância, né? Também podemos chamar de ponto E nesse ponto aqui, o campo aqui vai ser neutro. Certo, pessoal? Muito bem. Não esquece de deixar o seu like. Aqui eu vou ficando por aqui com essa aula. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.